Glória a Deus, Ele ressuscitou, amém, irmãos? E louvado seja o nome do Senhor pela essa oportunidade gloriosa que nós temos de ouvir mais uma porção da sua palavra. Vamos abrir as nossas palavras em Jeremias capítulo 12, amém? Jeremias capítulo 12. Glória a Deus. Jeremias capítulo 12, amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Então vamos ler aqui Jeremias, vamos estar lendo do verso 1 ao verso 5, amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Plantaste-os e eles se enraizaram, crescem, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, porém longe das suas entranhas. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como farás na enchente do Jordão? Até aqui podeis assentar, dando glória a Deus, amém? Este que ressuscitou, amém, irmãos? Por isso nós estamos alegres de estar na casa do Senhor, porque Ele tem deixado a sua herança, a sua palavra, amém? Para que nós venhamos ser renovados, fortalecidos, e nesse dia nós damos graças a Deus, porque Ele tem preparado a porção da palavra para que nós venhamos sermos novamente cheios, amém? Vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui que Jeremias, ele está numa situação difícil, amém? Aonde ele entra num conflito pessoal, e então ele começa a entrar num pleito com Deus. Quantos de nós que já não temos passado por isso, né? Nós chegamos numa situação a qual nós gritamos e nós perguntamos: Deus, socorro, tu não está me vendo? Por que me desamparaste? Por que me deixaste sozinho nessa situação? Amém? E Jeremias também chegou neste ponto, a qual ele estava numa situação que ele olhava os ímpios, né, prosperando, os ímpios adquirindo, os ímpios gozando de saúde e tantas coisas, e ele olhava e falava: mas Senhor, eu sou o teu servo, e estou aqui tentando, né, trazer esse povo de volta para a tua presença, e parece que ninguém quer saber, parece que todo mundo está preocupado com suas coisas, e correndo atrás cada um das suas coisas, e parece que já não dão mais ouvido para aquilo que são as coisas de Deus. Irmãos, Jeremias, um dos grandes profetas do Senhor, a qual nós vemos passagens tremendas, amém, com dizeres aqui maravilhosos, e nós vemos que chegou nessa situação a qual ele se sentiu, né, como se ele estivesse fazendo a obra, como se o trabalho dele todo fosse em vão. E então aqui nós vemos que no verso 4, onde ele diz, né, até quando lamentará a terra e se secará a erva do campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Então aqui nós vemos que aqui fala que Jeremias estava equivocado, amém? Porque ele não sabia como que Deus iria coordenar as coisas. Então muitas vezes nós olhamos para pessoas lá fora, né, a situação a qual
Muitas vezes pessoas vivem regaladamente, vivem bem, e a gente fala, mas Senhor, eu sou servo de Deus, o que está acontecendo? Que eu não consigo alcançar, eu não consigo chegar, eu não consigo, amém? E então nós vemos que muita gente começa a morrer espiritualmente, começa a perecer espiritualmente. E hoje nós vamos participar da Santa Ceia, e nós vamos trazer essa palavra para que nós podemos compreender melhor que até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Que com mão poderosa o Senhor tem nos ajudado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos livrado, Ele tem feito tanta coisa, irmãos. E por que todas essas coisas que têm acontecido em nossas vidas através, do poder de Cristo, do seu sacrifício, o porquê que muitas vezes nós não conseguimos chamar a nossa atenção para essas coisas, e nós passamos a ver coisas desse mundo, coisas materiais, a qual a palavra de Deus diz que vai perecer, que vai passar, tudo é como a erva, que no dia quente ela seca e logo se vai, e a gente parece que vive naquela aflição de espírito, aonde muitas vezes parece que uma guerra está travada dentro de nós, entre o bem e o mal, e parece que o mal sempre está prevalecendo, e que nós não vamos resistir, e então começa a entrar aquela inquietação. Mas como a palavra de Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu estou contigo, amém? Muitas vezes precisa somente nós pararmos um pouquinho, respirarmos fundo, e sentir toda a glória de Deus que foi liberada a nós, amém? Para que nós possamos encontrar a paz a qual o mundo não pode dar. Eu falei aqui na escola dominical, como eu falei também no ensino na sexta-feira, a questão de Jesus vir em carne, amém? É a razão pela qual nós vamos participar da Santa Ceia, é a razão pela qual hoje nós podemos estarmos aqui, ainda que o mundo querendo nos afligir, amém? Mas nós podemos sentir essa paz de Cristo em nossas vidas. E pessoas às vezes perguntam, por que Jesus veio em carne? Por que Ele não veio em espírito, com todo o seu poder, com toda a sua força, com toda a sua glória, e resolveu tudo que tinha que resolver, amém? Mas irmãos, se nós formos ver pela história na Bíblia, nós vemos que o sacrifício era feito por sangue de animais, amém? A qual, se eu pecasse, se eu falhasse em alguma coisa, chegava no tempo do sacrifício, eu escolhia um animal de acordo com o tamanho do meu pecado e levava até ali o profeta, então aquele animal era sacrificado, amém? E então ali, a pessoa se sentia como se ela tivesse purificada, mas novamente a pessoa saía dali e vivia a sua vida, passava o seu tempo e começava, toda aquela vida novamente, aquela rotina, e então a pessoa entrava em pecado, nas suas faltas, nos seus delitos, e então tinha que esperar o próximo sacrifício para ser liberado de todas aquelas coisas. Mas como eu disse aqui, o sacrifício necessitava do sangue, o preço do pecado era o sangue. Então eu digo para vocês, como que Jesus poderia vir em espírito nessa terra, para ser oferecido como sacrifício perfeito, se o espírito não tem sangue? Então por isso foi necessário que Cristo Jesus se viesse em carne, amém? Para que Ele pudesse ter o sangue, para que Ele pudesse ser oferecido como sacrifício perfeito por toda a humanidade. Agora já não era mais a expiação de um bode, de um cabrito, de uma ovelha pelo meu pecado, mas era necessário que tivesse esse sacrifício perfeito, amém? Para que todo o pecado de todos nós fôssemos redimidos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então vocês imaginam que Cristo, Ele desceu do seu reino, do seu trono de glória, para se fazer carne, para habitar no meio de nós, para que Ele pudesse ser o sacrifício, irmãos, a qual nós pudéssemos sermos purificados dos nossos pecados, e com um propósito, que isso fosse feito de uma vez por todas.
que nós já não precisaríamos mais, amém, estar todo ano fazendo aquele ritual, porque Jesus fez por nós, irmãos. E quando a palavra de Deus diz que Ele levou todas as nossas aflições, que Ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, irmãos, está declarando que nós somos livres em Cristo Jesus. O inimigo já passa a não ter mais poder sobre as nossas vidas. Ele já não tem mais posse, amém? Mas como eu estava falando no começo, muitas vezes nós nos entregamos às agrúrias deste mundo e nós esquecemos tudo aquilo que já foi feito por nós, que uma vez livre nós seremos livres para sempre. O porquê que nós mesmos buscamos a nos escravizar de novo? O sacrifício já foi feito, não tem mais o que nós podemos oferecer senão a nossa obediência e a nossa fidelidade. O que a palavra de Deus diz? Que melhor é o que? Obedecer do que sacrificar. Aquele povo sacrificava por quê? Porque eles não conseguiam obedecer. Então era necessário o sacrifício, amém? Mas Deus é fiel, que Ele já deixou tudo pronto e mais fácil para nós, quando Ele falou: olha, se o negócio estiver difícil demais para você, vem até o meu altar, deixa aqui a sua carga, e pega a minha, que é leve, que é suave. Mas nós nos preocupamos com as coisas terrenas, nos esquecemos das espirituais. Então nós vamos ver aqui, que Jeremias também estava passando por esse momento de crise na sua fé, amém? Porque Jeremias, irmãos, ele estava sofrendo com o povo. Jeremias, ele estava orando, ele estava clamando para que o povo pudesse se voltar novamente a Deus, porque o povo estava desviado, o povo estava sem direção. Mas chega neste momento aqui, aonde Jeremias fala assim: Senhor, no verso 3, mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e prova o meu coração para contigo, arranca-os como ovelhas para o matadouro e dedica-os para o dia da matança. Jeremias estava desacreditando que ainda ouvia, que ainda pudesse ouvir uma expectativa para aquele povo. Então o homem que estava orando pelo povo, agora ele fala: não, Senhor, não dá mais, pega esse povo e faz a tua justiça, porque os profetas estão vindo, estão morrendo, e o povo continua o mesmo. Então agora, trazendo, irmãos, para a nossa vida humana, nós sabemos que todos nós passamos por luta, cada um de uma forma diferente um do outro. Todos nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos compromissos, amém? Nós temos que correr atrás. Mas como eu falei na outra pregação aqui, que Neemias, quando ele foi para Jerusalém para reedificar o muro, ali Deus deu estratégia para Neemias, falou: Neemias, olha, o inimigo vai vir, o inimigo vai tentar parar a obra, mas permaneça, seja valente. Então o que Deus falou para Neemias, falou: olha, com uma mão você vai ter a ferramenta para você trabalhar, mas com a outra mão você vai segurar a espada, porque quando o inimigo vir, você vai estar preparado. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, se nós temos sonhos, é porque Deus plantou no nosso coração. Se nós persistimos, é porque Deus tem alimentado esse sonho em nossas vidas. Muitas pessoas vão vir no seu caminho tentando falar que esse sonho não é para você, que é grande demais, que é impossível, que está muito longe, porque ele sabe que você foi escolhido, que você é chamado, e Deus já te capacitou para alcançar esse sonho.
Neemias, quando ele saiu da onde ele estava no cativeiro e foi para Jerusalém, ele recebeu cartas de autoridade. Essa mesma autoridade foi dada a nós, irmãos. Essa mesma autoridade foi dada a nós, amém? E a palavra de Deus diz em Lucas 10:19, que diz assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Neemias levou cartas a qual aquelas pessoas ali daquela região, aqueles governadores que quisessem impedir ele de fazer a obra, ele ia mostrar a carta, um edito do rei, dizendo aqui, ó, eu tenho autorização do rei para ir lá e para reparar as brechas do muro. E da mesma forma nós recebemos, Deus nos deu toda a autoridade. O porquê que você olha para o seu problema e vê seu problema maior do que o poder de Deus na sua vida? Porque muitas vezes nós estamos olhando com os olhos humanos, aquilo que nós somos limitados, nós não estamos buscando os olhos da fé, aquilo que é espiritual, que vai nos projetar para que nós possamos ver além das barreiras que parecem ser intransponíveis diante de nós. Já foi liberada a nós, irmãos, porque Jesus veio em carne, amém? E quando nós participamos da ceia do Senhor, a palavra de Deus diz: fazei isso em memória de mim até que eu volte, para que nós venhamos lembrar, amém, justamente disso, que já foi pago o preço. O inimigo não tem mais poder, irmãos, de apontar o dedo para você, de colocar um jugo que não é seu. Se você está carregando, é porque você não está usando da autoridade que Deus já te liberou. Você está permitindo, amém? Você está permitindo que o inimigo venha fazer de você, amém, steps para os seus pés, e não é isso. A palavra de Deus diz que Deus tem o mundo como estrados dos seus pés. O porquê que nós vamos viver uma servidão, amém? Amém? Que nós já temos a carta de liberdade pelas nossas vidas. Este é o sacrifício que nós estamos aqui para lembrar, que aquele que é maior do que as nossas aflições, aquele que é maior do que os nossos problemas, ele já veio em carne, nem a morte pode detê-lo. Nós estamos vivos ainda, irmãos. Nós temos o fôlego de vida, amém? Então nós estamos aqui para celebrar o corpo e o sangue de Cristo, amém? Para que nós venhamos sermos renovados. Mas voltando aqui, a palavra nos diz: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com um cavalo? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como farás na enchente do Jordão? O que a palavra de Deus nos diz aqui? Muitas vezes nós estamos buscando, amém, a nossa paz, a nossa segurança, nas nossas riquezas, nas nossas finanças. O quanto mais que eu posso adquirir, quanto mais eu adquirir, mais eu estou seguro. Irmãos, isso é mentira do diabo. Como eu já disse aqui, não é proibido, porque nós vemos que na palavra de Deus, se você for ver de Gênesis e Apocalipse, nós vemos homens de Deus prósperos, abastados de tudo, e ainda permaneciam na fé. Agora o que eu quero falar com vocês, que o erro é nós colocarmos a nossa segurança naquilo que nossa mão é capaz de fazer, daquilo que nós somos capazes de conquistar, porque você pode conquistar todo mundo, irmãos, mas se Deus tirar a sua saúde, nem aquilo que você tem, você vai poder desfrutar, nem isso. Mas como fica então a nossa situação, pastor? Irmãos, a palavra de Deus, ela é clara, não tem nada que está escondido ou que não está revelado para que nós não podemos entender. O que a palavra nos diz? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça,
e as demais coisas serão acrescentadas. O que Jesus quer falar com isso, com essa passagem? Ele está falando assim, irmãos, fortaleça-se, revista-se do poder de Deus, e então você sai para conquistar. Por quê? Porque aquilo que você vai conquistar não vai ser o maior na sua vida, e quando você entender aquilo que é maior na sua vida, facilmente você vai conquistar. Porque Deus não quer, irmãos, que você caia, amém, nas garras do inimigo como uma ovelha que sai inocente, amém, e sai para conquistar e esquece da sua vida espiritual. Não. Como nós falamos aqui hoje na escola dominical, Deus, Ele está no controle de todas as coisas, o tempo é de Deus, amém? E assim como o Apocalipse, que tem coisa que nós não entendemos ainda, porque ainda não foi revelada, porque não é o tempo ainda do rolo ser aberto. São coisas hoje que nós estamos vivendo, que foram reveladas, que para os nossos antepassados, eles não tinham conhecimento e entendimento, porque ainda não era para aquele tempo. E da mesma forma as bênçãos do Senhor, amém? Por que Ele fala para buscar primeiro o reino de Deus? Porque uma vez que nós alcançarmos isso, que for primeiro em nossas vidas, nós estamos prontos para receber qualquer coisa que é o desejo do nosso coração. Por que Deus vai nos entregar algo, irmãos, que vai nos corromper, que vai nos tirar do propósito de Deus? Por quê? Você vai dar um telefone para o seu filho que tem 5 anos com acesso a toda a pornografia, tudo que tiver na internet aí neste mundo? Não vai. Não é necessário que seu filho cresça na palavra e no conhecimento, para que ele possa saber, quando chegar no tempo, discernir o que ele pode, o que não pode, o que convém e o que não convém. Assim é o Pai que está no céu. Ele vai disciplinar aquele a quem Ele ama, e Ele não quer nos ver nessa situação, amém? Então nós vemos aqui que Jeremias chega neste ponto, a qual ele tem esse conflito dentro de si. E o que eu quero dizer, esse conflito dentro de si, irmãos, eu passo para cada um de vocês, e guarde isso com vocês. Não permita, guarda isso com vocês. Eu vou falar de novo. Não permita você ser um campo de batalha. Não permita. Não permita que essa guerra aconteça dentro de você. Não permita. Repreende, ora, jejua, faz propósito, levanta, reage. Porque o que o inimigo quer é destruir esse templo. E como que ele vai destruir? Causando uma guerra dentro de você. Porque a partir do momento que você não tiver paz, a partir do momento que você já não conseguir discernir mais as coisas, você vai estar nesse momento aqui crítico. Não permita, repreenda, usa a palavra. Eu sou o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu não aceito, eu não permito. Irmãos, tem coisa que a gente ora, mas tem coisas que nós temos que determinar nas nossas vidas. É diferente. É diferente. Nós temos que saber a hora para cada coisa. E por isso nós temos que nos armar, amém? Nos revestir da armadura de Deus em nossas vidas. É na palavra. Está com problema de financeiro? Faz propósito com Deus. Muda aquilo que é normal. Faça algo que chama a atenção de Deus. Muda. Faz propósito. Deus ama propósitos. Você sabe por quê? Porque quando você faz propósito, é porque você já se convenceu de alguma coisa. E uma vez que você se convenceu, você tem a determinação. E como a palavra de Deus diz que, olha, se você for fazer um propósito, é sério, irmãos. É sério. Se você for fazer um propósito, é melhor que você cumpra. Se você não for cumprir, nem faça. Está na palavra de Deus.
Está na palavra. Então Deus ama propósito, porque quando nós fazemos propósito, nós temos um compromisso. Nós voltamos a nossa mente para aquilo. Nós ficamos ligados naquilo, amém? E então é quando as coisas começam a acontecer. Por que a palavra de Deus fala, a única vez que você vai ver que Deus pede alguma coisa para nós fazermos sem cessar, é a oração. E é o que nós quase não fazemos muitas vezes. Irmãos, oração é a chave, a qual nós falamos diretamente com o Pai, aonde nós recebemos aquilo que nós precisamos, a nossa instrução, o nosso fortalecimento, tudo que nós precisamos está na oração. É uma coisa tão simples e que às vezes nós deixamos passar desapercebido. Por quê? Porque eu falei aqui no começo, o projeto do inimigo é nos ocupar, amém? O projeto do inimigo é tirar a nossa atenção daquilo que é o alvo, porque ele sabe que uma vez que nós estivermos ligados, irmãos, todos os seus planos são abalados. Ele sabe que cada vez que nós dobrarmos o nosso joelho, ele sabe que os planos dele estão abalados. O inferno todo, irmãos, quando você dobra o joelho, o inferno todo vai se movimentar. Por quê? Eles vão falar assim: olha lá, o cliente vai estar orando, agora Deus vai fazer, agora Deus vai mover, vamos mudar a estratégia, vamos mudar, vamos ocupar ele com alguma coisa. Toca o telefone, fala para ele que tem que fazer não sei o que, lembra ele que segunda-feira ele tem isso, ele tem aquilo para fazer. Então ele começa a lançar coisas, para quê? Para te tirar do foco. A única forma que ele tem de fazer isso é dessa forma, é nos ocupando. Não, eu tenho que trabalhar mais e mais e mais e mais. Aí você está lá exausto, morto, você chega em casa, né, você já come dormindo. Aí você não sabe se come, se dorme. Aí você cai na cama, você fala assim: eu vou orar. A hora que você vai orar, você já está dormindo, você acorda, você já está babando, né? Fala: meu Deus, quanto tempo que eu estou dormindo. Lembra no Monte das Oliveiras? Quando Jesus falou assim: olha, eu vou e vocês ficam orando, né? Foi lá, daqui a pouquinho volta todo mundo dormindo. Ele fala: mas será que vocês não conseguem orar nem por um momento? Deus aí já está nos revelando, irmãos, qual que são as estratégias do inimigo, mas a gente não está percebendo, porque a palavra de Deus diz que o inimigo, amém, ele é sorrateiro, ele vem com artimanhas, ele é sutil, ele vai vir de uma forma a qual você não vai perceber que aquilo dali é do inimigo. E aonde ele nos tira totalmente do foco, onde diz assim, né, onde ele puxa nosso tapete. Então Deus ama propósito. Se é na sua área espiritual, clama a Deus, faz o propósito com Deus. Fala assim: ó, está tendo oração na igreja, ou então eu vou fazer em casa, 5 horas da manhã. Vou começar, 3 dias e fazer oração. Irmãos, Deus vai te dar gozo para você orar, para você buscar. Você não vai querer só aqueles 3 dias, mas Deus vai preparar os meios a qual você possa fazer mais e mais. Não se preocupa com que, não, eu vou levantar às 5 horas da manhã, depois eu não vou conseguir dormir de novo, depois eu vou ficar cansado. Irmãos, a palavra de Deus diz que o nosso sonho, amém, a nossa paz, ela vem de Deus. Pede a Deus. Fala: Deus, minha vida está de cabeça para baixo, está tudo complicado, está uma correria, está uma confusão danada. Me ajuda ao ter esse tempo de qualidade com o Senhor. Qual um hino que tem aqui que falou que um dia eu falei: eu vou lembrar deste hino amanhã e eu vou cantar ele no carro. Eu passei o dia todinho chorando, que fala de um momento com Deus, eu acho que é essa daí mesmo. Irmãos, eu passei o dia todo chorando. Na hora que eu cheguei lá no escritório com meu filho, ele falou: nossa, pai, o que aconteceu? Ele ficou assustado que meu olho estava vermelho. Aí eu falei para ele: não, eu estava ouvindo um negócio no carro ali, chorei até. Aí ele começou a dar risada, amém?
Por quê? Porque quando nós buscamos Deus, Deus está lá. O que Deus quer, irmãos, é essa intimidade, é te mostrar a sua capacidade no total, amém? De mostrar o melhor seu, de trabalhar as suas indiferenças. Isso é tremendo. Se você tem problema na família, coloca diante de Deus, faz um propósito, levanta um jejum. São as armas a qual Deus tem nos dado para que nós possamos prevalecer nesses dias que dizem ser dias maus. Mas é necessário propósito, compromisso, saber o que é a vontade de Deus. Saber o que você pode fazer que esteja agradando o coração de Deus. E Jeremias aqui um profeta, e por um tempo a gente vê que ele, como diz o Salmo 73, que eu vou ler agora para os irmãos, porque Asaf também estava na casa do Senhor. Ele era um sacerdote a qual oferecia ali diariamente o seu sacrifício para Deus. E olha aqui o que diz o Salmo. O que diz o Salmo 73. Tem uma luz que eu olho aqui que não me deixa eu ver bem, viu? Salmo 73 que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, Asaf dizendo: os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. E aí ele segue dizendo assim: pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno, os olhos deles estão inchados de gorduras, eles têm mais do que o coração pode desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem-se as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui, e águas do copo cheio se lhes espreme. E eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração. Olha só isso, irmãos. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. E lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Asaf, ele fazia, irmãos, ele oferecia ali um sacrifício. E nós vemos Asaf aqui agora na mesma situação de Jeremias. Mas é que ele diz que quando ele entrou na casa do Senhor, é que ele veio entender todas as coisas, porque ali ele viu o fim do ser humano. Ali ele viu e ele passou a entender a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus. E aí, então ali ele segue dizendo, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem em desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci
e nada sabia. Fiquei como um animal perante de ti. Agora vocês imaginam como que é a cegueira espiritual? O homem que estava ali servindo o sacrifício, e agora ele fala que ele se embruteceu, que ele chegou a se portar como um animal que não tem um entendimento, irmãos. Vocês verem a seriedade do que é a morte espiritual, do porquê que Deus está falando, busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Porque não adianta, irmão, nós ganhamos o mundo todo e perdemos a nossa própria salvação. É o que está dizendo aqui na palavra do Senhor. No Salmo 32 a palavra diz assim: olha, não seja como o burro, que precisa do cabresto, amém, para ser guiado, porque não tem entendimento. Olha quão pesada que é essa palavra. Deus está falando: olha, busca o conhecimento do alto, porque este vai trazer vida. Busca o conhecimento do alto, porque este vai te renovar. Busca o conhecimento do alto, porque isso vai transformar a sua vida todos os dias. E então nós vemos aqui que não só Jeremias, mas também o outro profeta se encontra numa situação dessa, a qual ele se embruteceu, quer dizer que ele totalmente endureceu o seu coração, amém? Ele passou a olhar as coisas lá fora e acabou se esquecendo daquilo que era o propósito, irmão, do chamado dele. Muitas vezes nós nos esquecemos que nós temos um propósito diante de Deus, amém? E nós passamos a nos esquecer. Nós olhamos para os nossos problemas e nós vemos um problema tão grande que nós acabamos esquecendo do sacrifício na cruz do Calvário, aonde foi liberado, irmãos, todo o poder para que nós pudéssemos vencer as nossas diferenças, para que nós pudéssemos vencer, amém, as nossas dificuldades. Por isso Cristo veio em carne, para que Ele pudesse passar por todas as agrúrias, amém, por todo o sofrimento, por toda a dor, porque através disso não tinha como nós dizer que Jesus venceu porque Ele é Espírito, porque Ele era o próprio Deus. Ele passou por tudo que nós passamos. Em 1 Coríntios 10, 13, aonde diz que nós não experimentamos senão tentação humana, irmãos, mas ainda com a tentação Deus vai fazer com que nós tenhamos o escape. Então quer dizer, não tem nada que nós podemos dizer que é pesado demais para nós, que é difícil demais para nós. Deus sabe da sua dor. Deus tem ouvido o seu sussurro de gemido, irmãos, a qual tem tentado te sufocar, a qual tem tentado abafar as suas esperanças. Deus é quem te conhece no íntimo. Nós olhamos para vocês, às vezes você olha para mim e vê uma cara triste, você fala assim: poxa, alguma coisa está acontecendo, mas o único que conhece a profundidade é Deus. Ele é quem vai lá no íntimo e faz um raio-x de tudo aquilo que você está vivendo, de tudo aquilo que muitas vezes as pessoas, você é mal compreendido, amém? Que você tenta buscar, que você tenta fazer, você tenta acertar, e parece que só tem dedo para te apontar, dedo para julgar, dedo para dizer ao contrário daquilo que você está vivendo. Vocês estão vendo aqui por que Jeremias chegou a esse ponto, o porquê que Asaf chegou a esse ponto, porque ele estava numa intensidade de buscar a Deus, de interceder pelo povo, e estava todo mundo esparramado. Da mesma forma, irmãos, é como nós vivemos muitas vezes. Nós nos sentimos apertados por dentro, amém? A qual a vontade nossa não é somente de chorar, mas é achar um lugar escondido, um lugar quieto, e que fala: Deus, eu não aguento mais. Porque só chorar não basta. A gente quer procurar um meio de desabafar,
e parece que nem nós mesmos temos força para isso. E aonde nós temos a palavra, Deus está falando: filho, busca o que é do alto, que você vai ser rico, você vai ser próspero, o desejo do seu coração vai acontecer. Mas seja forte, porque eu sou contigo. Irmãos, Deus sabe, e como a palavra de Deus diz, amém? Ele tem colhido as suas lágrimas. Naquele momento só seu, que você tem chorado, que você tem clamado a Deus, Deus está colhendo cada uma. E Ele está guardando, porque um dia Ele vai mostrar que todas aquelas lágrimas foram respostas de Deus. Que você não está abandonado, que você não está só, que você não é o filho bastardo, mas você é o verdadeiro filho de Deus. Toma posse. Deus é aquele que abre a ferida, mas Ele também é o mesmo Deus, irmãos, que derrama do seu bálsamo e Ele fecha a ferida. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós vivemos, amém, uma rotina nas nossas vidas, e muitas vezes nós temos sonhos, mas nós não temos coragem de agir em favor daquilo que nós sonhamos. E muitas vezes você vai sentir que Deus vai te empurrar, Deus vai te empurrar, Deus vai te empurrar. Por quê? Porque é necessário você sair da zona de conforto. Na zona de conforto, do jeito que você está, a coisa não vai acontecer. E Deus sabe disso. Então, por isso que muitas vezes nós vemos situações, amém? A qual nós não esperávamos e acontece. E a gente entra naquele desespero: meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu faço? E agora o que vai ser? E agora, né? E a gente fica naquela tribulação, e daqui a pouco aquela tempestade passa, e vem águas tranquilas, e você vê que você estava aqui, e agora você já está aqui. Aí você olha para trás e você fala assim: meu Deus, como que eu cheguei aqui? Você já teve aquele momento que você está dirigindo e você coloca no automático, e você faz o mesmo caminho, e de repente você já está num lugar que você fala assim: mas, nossa, eu nem lembro como eu passei lá na frente daqui. Da mesma forma, irmãos, Deus Ele faz. Deus é aquele que não dormitará, amém? É aquele que enquanto nós estamos dormindo, sono da paz, Deus Ele está fazendo por nós, Ele está trabalhando. Ele conhece todos os seus problemas, e a única coisa que Ele quer é ter essa comunhão com nós, amém? Que nós venhamos nos colocar na sua presença, entrar no santo dos santos, amém? Porque o véu foi rasgado, irmãos. Nós temos livre acesso ao Pai, amém? Para que nós podemos ter essa comunhão diretamente com o Pai, para que Ele possa fazer aquilo que necessitamos, porque nós fazemos aquilo que é possível, mas o impossível nós deixamos o quê? Nas mãos de Deus, amém? Porque Ele é fiel e Ele é poderoso. Então Mateus 17, vamos lá rapidinho. Mateus 17, do verso 19 ao 21, vai dizer assim: então os discípulos, se aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta não se expulsa senão por oração e jejum. Vocês estão entendendo aí agora? Porque tem coisas que você tem lutado e parece que te persegue, parece que permanece. Está aqui mais alguma coisa que Jesus está nos ensinando. Tem coisas, irmãos, que são além, que estão além do conhecimento humano. E quando a palavra de Deus diz aqui: olha, se você não pode competir com o homem, como você vai competir com o cavalo que é muito mais veloz do que você? Você não vai ganhar a corrida nunca. Então Deus está falando: irmãos,
Se está difícil este momento que você está passando, imagina se as coisas se intensificarem. Então o que eu posso trazer aqui para os irmãos: se você acha que está difícil permanecer na presença de Deus, como as coisas estão, não queira ficar para a tribulação. Quem vai querer? Quem vai suportar? Se a palavra de Deus diz, né, que até os homens mais valentes, eles estavam desfalecendo, estavam desmaiando diante das circunstâncias e dos eventos que irão acontecer. Então Deus está falando aqui, irmãos, isso são coisas de homem, imagina as espirituais. Como que você vai enfrentar as coisas espirituais com a sua própria força? Com o seu próprio conhecimento? Não! Isso me traz a lembrar que quando o anjo ali, Gabriel, estava lutando com Satanás pela posse do corpo de Moisés, a palavra diz que nem o anjo ousou, né, ir contra Satanás. Mas o que ele falou? Eu te repreendo em nome de Jesus. Por quê? Porque ainda que seja Satanás, irmãos, ele tem um tempo dele. Então não era o tempo dele ser repreendido ali ainda, amém? Então nós vemos que até mesmo o anjo de Deus não enfrentou, mas repreendeu. O porquê que nós, que somos seres humanos tão pequenos, nós queremos enfrentar as coisas com a nossa própria força? Por isso, irmãos, que muitas vezes nós estamos cansados, exaustos e muitas vezes desanimados, a qual a gente chega a um ponto assim que você não quer saber de nada. Não tem aquele momento que você fala assim: ó, não quero saber de nada, não quero ouvir nada e não me fala nada. A fadiga espiritual dentro de nós, porque Deus não está pedindo para que nós venhamos entrar nesta luta. Deus está falando assim: olha, faça jejum e ore, que você vai ver correntes caindo por terra, cadeias sendo quebradas, amém? Portas sendo abertas, escamas caindo dos seus olhos, o comichão que tem tentado tampar o seu ouvido para ouvir e ouvir a palavra de Deus, vai cair por terra em nome de Jesus. Você vai tomar posse do poder e da autoridade que Deus deu para você. Não queira, irmão, entrar numa competição injusta, que não está no nosso alcance. Israel, quando foi lutar ali numa certa ocasião, a palavra de Deus diz que Deus enviou um anjo, um único anjo de Deus, um único, matou 185.000 soldados inimigos do povo de Israel. O mundo espiritual, para a gente ter uma noção, essa é uma proporção para a gente ver o tamanho do mundo espiritual, que está muito além das nossas forças. Não tem uma proporção, irmãos, mas ainda assim Deus nos deu o domínio, através de jejum, de oração, amém? Para que correntes caiam por terra, para que cadeias sejam quebradas, para que nós possamos tomar posse daquilo que são as bênçãos de Deus para as nossas vidas. E então aqui Asaf, ele segue dizendo aqui, ó, no verso 23: todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Tem coisa maior do que isso, irmãos? Depois de tudo isso, Deus nos dá a vitória e ainda nos espera na glória. Louvado seja Deus por isso, amém? Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, que se apartam, que se afastam,
perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus as minhas confianças no Senhor, Deus, para anunciar todas estas coisas. Amém? Então nós vemos aqui agora o que? Homens restaurados das suas dúvidas, amém? Homens que novamente foram colocados de pé, porque compreenderam a verdade, compreenderam que tudo isso vai passar, amém? O que eu quero dizer aqui é que não deixe de lutar pelos seus sonhos, mas busca competir com aquilo que está ao seu alcance, amém? Se tem algo que é humano, estude, se prepare, busque informação, corre atrás, alcance, conquiste. Mas se for espiritual, se coloca de joelho, amém? Se coloca de propósito com Deus, em jejum, em oração, para que Deus possa lutar pela sua causa. Não permita que o seu interior seja um campo de batalha, amém? Mas repreende tudo aquilo que não provém de Deus, pois Deus é quem tem nos garantido a vitória, amém? Quanto a mim, então aqui nós vemos Asaf dizendo, né, meus pés quase vacilaram, mas nós vemos aqui que no final, com sua busca em Deus, nós vemos que tudo coopera para o bem, né, daqueles que amam ao Senhor. Então Mateus 28:20, finalizando, a palavra de Deus diz assim: não desanime, irmãos, porque nós não estamos sozinhos, amém? Ensinando-os a guardar todas as coisas, eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, amém, amém? Coloque de pé, aplauda o Senhor, vamos estar